Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 31 de outubro de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 31º domingo do tempo comum, quando o Evangelho nos falava sobre a entrada de Jesus na casa de Zaqueu. Isso tem um significado forte porque, ao ser transformado pela entrada de Jesus, Zaqueu também transforma os seus relacionamentos com as pessoas. Ele diz: darei metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. Quem é curado por Jesus, cura suas relações. Bora refletir. Vamos, para a nossa reflexão, seguir um percurso em 3 partes. No primeiro momento, vamos tentar entender o que atrapalha Deus de fazer uma obra de reparação, de restauração na nossa vida, como fez na vida de Zaqueu. No segundo momento, vamos tentar entender qual é a postura de Deus diante de nós e a que Ele nos convida, inclusive, também a ter diante dos outros. E, por fim, algumas formas ou caminhos para a gente viver em nós a restauração. Então vamos lá, vamos partir dessa ideia. O que Jesus fez na vida de Zaqueu foi uma obra de restauração ou de reparação, que é uma forma de conserto. Deus não despreza, ele não destrói, mas ele repara. Na segunda leitura de ontem, nós vimos Paulo, apóstolo, dizendo para que as pessoas não ficassem perturbadas por alguma coisa que estavam dizendo a respeito do fim do mundo. Inclusive, ele comenta de uma possível ou possíveis cartas ou revelações que eram atribuídas a ele, mas que ele diz que não era preciso temer. Isso acontecia porque, logo após a morte e ressurreição de Jesus, muitas pessoas achavam que o mundo acabaria logo, que chegaria o reino de Deus, o fim dos tempos. Mas não foi assim que aconteceu. Foi se passando o tempo e nada de Jesus voltar, nada de o mundo acabar, seguimos em frente. Nós notamos que todas as vezes que a humanidade alimenta algum tipo de mentalidade apocalíptica, o que acontece é o desespero, o medo, a angústia, e isso não ajuda as pessoas a viverem bem. Isso atrapalha, na verdade. E não ajuda também a fazer uma obra de restauração, que é a obra de Deus. Mas o que acontece é uma espécie de caos e de obra de destruição. Ora, quando sentimos que o mundo está acabando, por que fazer algo pelo mundo, pelos outros? A questão seria apenas tentar salvar a nós mesmos. É um desespero, resultado do medo. Se, por outro lado, não temos isso em perspectiva, nós começamos a olhar para o que temos, que é o nosso tempo, o nosso mundo, a nossa realidade, a nossa vida. Então, é preciso olhar para agora. É a única forma de entender a obra de reparação de Deus, não ficando desesperado. Por isso, o conselho de Paulo: não vos perturbeis. E a gente escuta com frequência pessoas dizendo: o mundo está acabando, as coisas estão cada vez mais feias, deve ser o fim dos tempos, etc. Meus irmãos, nós estamos falando isso há séculos, que é o fim dos tempos, e nada de o mundo acabar. Se nós ficarmos alimentando esse tipo de ideias, nós não faremos diferença, não faremos melhor, nem seremos melhores. Só teremos mais medo e angústia. Quem quiser experimentar e fazer a obra da reparação deve abandonar a obra do medo. E o medo nasce dessa ideia apocalíptica. É uma fonte poderosa de medo para as pessoas. Bem, uma vez que a gente assume que não sabemos quando é o fim dos tempos, que é o que Jesus falou: não sabeis nem o dia nem a hora a respeito do fim. E que nós devemos assumir então a nossa vida, agora começa a obra da reparação. Segundo ponto então da minha reflexão:
Na primeira leitura do livro da Sabedoria, nós ouvimos dizer que Deus cria as coisas, que Deus ama o que cria, que Deus dá a chance para a sua criação. Inclusive a imagem é a do pecador, diz que Deus fecha os olhos ao pecado e não destrói o pecador, não o aniquila, mas lhe dá sempre nova chance. E se Deus odiasse o que ele criou, o ser humano, o mundo, ele não teria criado. Então, se a gente fosse organizar as ideias, é assim: Deus cria porque ama, porque deseja, porque quer bem. E quando a criação, inclusive nós, seres humanos, que somos criação de Deus, criatura de Deus, com vocação para filhos, mas ainda assim criaturas de Deus, quando a gente rompe a relação com Ele, quando a gente peca, o que Ele faz? Ele não nos destrói, Ele não nos aniquila, Ele não chega fazendo o fim do mundo. O que Deus faz conosco é reparação. A primeira leitura deixa isso muito claro. Em Deus não há ódio pelos nossos defeitos. Em Deus há amor por tudo aquilo que Ele fez. E o sinal mais explícito disso é o fato de que Ele fecha os olhos ao pecado do pecador para que ele se converta, para dar a chance da reparação. É muito comum a gente ver, sobretudo em Minas Gerais, ou nos lugares em que a religiosidade é marcadamente portuguesa, marcada pela história de Portugal, que há uma devoção chamada o Bom Jesus da Cana Rachada, ou do Caniço Rachado. O nome é engraçado, mas é altamente significativo. É uma imagem de Jesus em pé, como se todo flagelado, ou ainda uma imagem de Jesus carregando a cruz às costas, mas em suas mãos está uma cana, uma vara rachada. Isso nos lembra uma leitura do Antigo Testamento, que inclusive é usada no período da Quaresma, que diz que Deus não apaga o pavio que ainda fumega, nem destrói o caniço ou a cana que está rachada. É uma representação do modo de operar de Deus. Ele não aniquila, ele não joga fora, ele não termina de quebrar, mas ele deixa que a pessoa exista e ele repara aquela rachadura, aquela fenda que está ali. A obra de Deus é reparação. Bem, vou chegar no terceiro ponto então. Como que concretamente isso acontece? Ora, a gente tem que pensar em várias perspectivas, eu vou dar alguns exemplos aqui. Se a gente pensar no mundo da educação, uma educação reparadora é aquela que é capaz de ir ao encontro das necessidades do aluno e, ao invés de apenas focar no que o aluno não tem, os seus defeitos, seus limites, mas vai aproveitando tudo que o aluno tem para que ele seja o melhor que ele pode ser. Uma autora alemã, que já mora no Brasil há muitos anos e pesquisa teologia, ela, num livro muito interessante sobre teologia e educação, o nome dela é Gabriele Gregersen, ela vai dizer assim, que há uma educação que foca no pecado e por isso ela é punitiva, e há uma educação que foca na nossa imagem e semelhança de Deus e que ela é altamente construtiva. Uma educação reparadora não foca apenas no nosso defeito, na trinca da cana rachada, mas foca naquilo que a gente tem de bom e vai curando as nossas rachaduras a partir daquilo que a gente tem de bom. O segundo lugar que isso acontece é na terapia. Para quem faz terapia, psicologia, né? Porque na terapia ou psicoterapia, nós temos a chance de entrar em mundos internos, em dimensões da nossa emoção. E na medida em que nós vamos mexendo com isso, nós vamos também mexendo nas nossas relações com as pessoas, como Zaqueu, que uma vez que Jesus atravessou o seu coração, ele passou a ressarcir aqueles que ele tinha prejudicado, porque ele era cobrador de impostos, e além disso, com generosidade, ele queria dar,
metade dos seus bens aos pobres. A terapia faz isso com a gente. A gente vai sendo curado, transformado, a gente vai mudando aos poucos, é claro, fazendo movimentos internos, emocionais. E quando a gente vê, a gente mudou as nossas relações com as pessoas para melhor, em geral. Por quê? Porque a terapia, ela é uma função reparadora, que trabalha no nível dos afetos, no nível das emoções, mas, é claro, deságua em todas as outras dimensões da vida humana. Um exemplo mais coletivo seriam as chamadas políticas públicas. Políticas públicas é quando nós temos algum tipo de iniciativa de alguma instância do governo, seja prefeitura, seja governo do estado, seja governo federal, mas que beneficia o máximo de pessoas, sobretudo pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Por exemplo, quem passa fome, quem não tem emprego, quem está em áreas com grande limite de saneamento básico ou distante de escolas que possam oferecer uma boa educação para as crianças. Quando uma escola é construída, quando a comida é oferecida, quando os empregos crescem através de empenhos do Estado junto com o mercado, né, com a economia, tudo isso é reparador, porque as pessoas vão saindo das feridas da fome, da pobreza, da injustiça, e elas vão crescendo cada vez mais na dignidade que é própria para todos os filhos de Deus. Então são 3 exemplos de como Deus vai operando no nosso meio restauração. E agora, só que a gente tem que pensar assim, Deus vai restaurar na medida em que a gente assumir essa postura de restauradores também, de reparadores. Então, meus irmãos, vamos olhar com muita atenção para o que o mundo precisa de nós e assumir a mesma postura que Deus tem diante do mundo. A postura do amor, a postura da dedicação, a postura do cuidado e da reparação. Como nós estamos começando mais uma semana, eu gostaria de propor que nós procurássemos observar mais na nossa realidade quais são aquelas situações que estão pedindo reparação. A gente não pode esperar estar completamente pronto para poder ajudar as pessoas. A gente sempre pode ajudar alguém de alguma maneira. Deus investe muito amor em nós e nós experimentamos isso, sobretudo através dos sacramentos, da oração. Talvez o grande momento em que isso apareça é numa confissão bem feita, quando a gente sabe que Deus está ali nos amando, mesmo com o nosso pecado. Onde é que Deus espera que você ame e repare e cure? Deus precisa de nós. Ele é reparador e espera que nós, os seus filhos, trabalhemos também na obra da reparação. Uma boa semana para você e Deus abençoe. Até a semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.